Fala pessoal, tudo bom? Mais um vídeo dando bastante ênfase à latência e ao reflex. Tá? O sistema da AMD também funciona da mesma forma. E por que eu estou dando ênfase nisso? É que eu acho que dá para gente entender melhor o que a latência de entrada, né, o input latency, significa para quem está jogando e que, possivelmente, se o frame warp, que é o Reflex 2, né, é o novo Reflex da NVIDIA, ele efetivamente tiver funcional, ele vai ser um dos recursos mais transformadores da geração 5. É que como não vai gerar um caminhão de frame na tela, a NVIDIA não vai fazer tanto alarde, mas vamos lá, tá? Tamo no Cyberpunk aqui, tá? Xeonzão da massa, 2690. Tô nele, inclusive, porque vamos ter vídeo do Xeon, né? Qual que é o melhor Xeon de 2025? Que é o mesmo de 2024, que já era o mesmo de 2023. Só no começo de 23 que não, porque ele estava muito caro ainda, mas com uma 4060, ok? E, cara, estamos com 95 frames, 96 frames no Cyberpunk. Cara, não dá para falar que tá ruim. FPS, tá? Mas isso aqui tá bom de jogar? Tá aí a questão. Isso tá bom de jogar para vocês? Por que eu tô dizendo isso? Porque aqui, propositalmente, eu deixei entupir, né, a fila, eu deixei encher a fila de renderização. A gente tem essa fila aqui, ó, né, que é o render queue, que é a fila de renderização, que recebe, né, os frames que foram encomendados pelo CPU, né? Quando você não tem nenhum sistema controlando isso e a tua carga de CPU tá muito, a carga de GPU tá muito alta, que é o nosso caso, eu fiz travar a 100% de uso, é criada uma fila. E aí tanto o render latency, que é esse R-lat aí no canto, como o PC latency sobe. E sobe bastante. Então, em todos os casos, tá? Eu poderia estar com 300 FPS. Se eu deixar enfileirar frame para ser renderizado na fila, não me resolve muita coisa, porque eu vou estar dando entrada com o mouse aqui no canto e ele vai estar esperando X frames que estão enfileirados aqui na fila para me dar a resposta. Então, a minha latência de verdade, né? Por exemplo, quando eu pego um cenário como esse, cara, é muito pior, mas muito pior do que 100 FPS de verdade, tá? É curioso isso, né? Eu tenho 100 FPS aqui, mas a minha performance de entrada, que é o que define se eu vou morrer ou se eu vou viver, fica ruim por causa dessa fila gigantesca. Então, o que a gente vai fazer, tá? Cyberpunk tem reflex. No caso dos jogos, tá? Tem jogo que o boost dá latência mais baixa, tem jogo que não, tá? No caso dos jogos que não tem, a melhor solução possivelmente é limitar o FPS, tá? O limitar o FPS não vai, sem sistema avançado nenhum, que o reflex é muito mais avançado, ele não vai deixar que você tenha esse input lag. Então, beleza, eu vou clicar aqui e vou pôr já com boost. O que quer dizer o boost? É que ele vai segurar o GPU no clock mais alto o tempo todo, tá? E isso pode trazer vantagem de latência, tá? Precisa testar, isso varia de jogo a jogo. Se o jogo já tiver muito pesado, é capaz de não trazer muita diferença, mas pode ganhar um pelinho aí. Então, veja que a gente fez essa alteração aqui. Por quê? Porque eu já tinha um frame rate teoricamente muito bom, mas eu não tinha a performance condizente. Ó,
Veja como o nosso PC Latency, que é onde a gente clica, caiu pela metade. Tá? Então, o que acontece na maior parte dos jogos, mas estamos usando o Cyberpunk como exemplo aí, você recebe 100 FPS, mas você tem a performance de mouse e teclado de 50, quando você deixa formar a fila no GPU, tá? A gente tem que ser justo, que assim, eu não controlo essa latência tá, né, antes do meu PC, né? Tá vendo que ela tá antes do PC latency, mas a do mouse sempre, a não ser que seja um mouse muito porcariazinha, a latência do mouse é sempre muito baixa, tá? E eu não controlo a latência do monitor. E aí, no caso do monitor, pode mudar grandemente, tá? Porque o que influencia isso? Enquanto eu não ver na minha cara, né? Enquanto eu não tiver no meu rosto o frame, eu não consigo reagir, eu não consigo clicar o mouse. Então, isso aqui pode ser vários milissegundos, dependendo da tecnologia, né? Até 0,1, se for um OLED, né? OLED é 0,1 milissegundo. O OLED, ele é uma tecnologia de monitor impressionante, porque ela é extremamente boa a qualidade e ela é muito rápida, tá? Mas dentro do PC, a gente comprou uma placa de vídeo de 100 FPS, mas estava recebendo a latência de 50. Certo? Então, tomem muito cuidado com isso no geral, tá? Tomem muito cuidado com isso, tá? Não deixem isso de lado, porque isso muitas vezes pode ser a diferença entre um bom gameplay e um gameplay ruim. Inclusive, é por isso que para você ter frame generation, aqui o Cyberpunk pediria reboot, tá? Mas eu vou entrar aqui nas opções para você ter... é que eu tô com DLA, né? Vou colocar frame generation aqui, ó. É obrigatório. Como a latência é mais alta, é obrigatório para a experiência que o reflex esteja funcional. Tá? Muito bom. Deixa eu tirar o reflex só para a gente constatar realmente que não é outra coisa. Tá? Tirar. Tínhamos 25 de PC latency, foi para quase o dobro. Tá? Isso é uma diferença muito grande. Tá? Eu poderia, para ter a mesma performance, tá? Experiência, frame generation vai te dar, né? Mas para eu ter a mesma performance aqui, eu poderia muito bem habilitar 40 milissegundos, né? Habilitar o reflex e subir o meu preset aqui, ó. Vou colocar no Ultra. Vou colocar Ray Tracing. Tá? Vou colocar Ray Tracing porque eu quero, eu gosto. Tá? Vou deixar com DLA ainda. Vamos ver o que vai dar aqui. De FPS. Beleza. Tá? Vou ter bastante ganho aqui de qualidade visual. Não, aí eu abusei da 4060. Deixa eu... Ela não aguenta tanto Ray Tracing assim, não. Machucou ela. Vamos baixar um pouquinho aqui. Não. Você veja, com 64 FPS, a gente está com um input latency, né? Que é o que vai dizer se eu ganho ou se eu perco, se eu vou bem ou se eu vou mal, melhor do que 100 FPS sem o reflex. Muito bom? Então, regra, e o reflex já existe há 4 para 5 anos, tá? E a AMD também tem o modo de baixa latência dela. Não utilizem jogo algum sem o reflex, se ele tiver a opção de reflex. Se ele não tiver, aí você tem outras opções e você pode limitar a FPS e por aí vai. Agora, vamos falar mais especificamente do
Frame Warp, tá? Que é o Reflex 2. Tá? O que acontece? A gente tem algumas estatísticas da própria NVIDIA que o flickshot, né, que é aquela reação, né, na velocidade, no susto, diminui muito o tempo de resposta desse flickshot. Isso aqui seria o tempo total conforme o FPS vai subindo. Tá vendo? Com 60 FPS é bem ruim, 120 é legal, 240 já fica bem bom e a partir daqui começa a ter diferença residual, né, aí para frente. E o que acontece? Isso está diretamente relacionado com o meu PC latency aqui. Tá? E eles têm até estatística, inclusive, de quanto mais FPS a pessoa tem, ela tem capacidade de matar mais, né? De vencer os objetivos dos jogos com mais facilidade. Cara, e isso é bem transparente, é bem fácil de entender. Quem já saiu de 60 para 120 ou um pouco mais sabe que é uma mudança monstruosa. Agora, o que o Reflex 2, o Frame Warp, ele pretende fazer? Tá? O Frame Warp, ele pretende dar um passo além no que diz respeito à fila de renderização do GPU. Toda vez que eu der um input com Frame Warp, toda vez que eu mexer meu mouse, ele não vai esperar, ele não vai enfileirar esse meu comando no próximo frame a ser renderizado. Ele vai fazer uma previsão, né? Ele vai fazer uma previsão do que vai acontecer no próximo frame, né? E vai mandar isso para a tela. Então, existe um potencial, tá? E deixa eu soltar até o vídeo aqui. Existe um potencial, né, da minha latência de entrada, que está diretamente relacionado com o PC latency, cair pela metade. E o que quer dizer isso? Tá? O Impinging, inclusive, a placa de vídeo com a inteligência artificial, ela preenche esses cantinhos que não existiam nesse frame que foi alterado. Ele foi movido para o lado um pouquinho, porque teve a entrada do mouse, né? Num frame que já estava pronto ou quase pronto. Então, a placa de vídeo entra com isso, mas existe a possibilidade de você cair. Você veja aqui, ó, eu já tinha um PC latency, isso aqui é PC latency, tá? A latência inteira, não é só o render. Existe a possibilidade disso cair pela metade. Precisamos testar, obviamente, mas, cara, esse é o melhor recurso que a NVIDIA anunciou para consumer na CES. Não tenha dúvida, porque se a gente voltar aqui, tá? Esse esforço muito provavelmente está sendo feito por causa da geração de frames, mas ele não tem conexão direta com a geração de frames. Eu poderia usar isso para qualquer finalidade sem gerar frame. Só que isso me possibilita eu ter uma experiência de entrada, né, de input lag, de 240 FPS com 120. Isso me possibilitaria que eu tivesse aqui, deixa eu voltar ao monitor, que eu tivesse aqui com 60 frames e com um PC latency de 18, que é para mais de 120 FPS. E o que é revolucionário, o que é realmente... se você usar FrameGen, cara, isso é muito bom, porque a tua base de 60 já vai ter uma latência de input próximo do que você teria a 120. Então, cara, pode colocar 3 frames gerados aí, ou um frame, né, no caso da geração anterior, e não tem problema nenhum. Você vai ter uma boa experiência e uma boa performance. Agora, para quem não quer trabalhar com FrameGen, cara, o cara vai ter latências maravilhosas nos jogos competitivos. Ou mesmo no jogo de aventura. Às vezes é o caso do jogo de aventura também, que a pessoa ela tá com 60 FPS, mas ela tá com uma latência que seria equivalente a 120. Tô muito empolgado em relação a isso, tá? Muito empolgado mesmo.
tomara que isso seja funcional e tomara que isso seja adotado por toda a indústria, porque isso aqui é performance. Isso aqui realmente traz ganho de performance para o player, para o jogador. E para quem quiser, tem o Frame Generation, que vai dar um ganho visual. Eu vislumbro, inclusive, né, já indo para os finalmente, eu vislumbro que num futuro não muito distante, o target, né, o alvo do pessoal vai estar sendo 120 FPS com um input delay equivalente ao que a gente tem em 240 hoje, e usando o Frame Gen para equiparar a capacidade do seu monitor. Então eu poderia ter 240, 360 ou 480 FPS na minha tela, rodando 120 nativo, mais o Frame Gen puxando para 480, e eu com uma latência de entrada, de input, equivalente a 240. Cara, isso é realmente empolgante. Realmente empolgante. Bom, por esse vídeo é isso. Espero que eu tenha sido claro o suficiente para mostrar e fazer entender para vocês. Qualquer dúvida, deixe um comentário, deixe seu like e se inscreva no canal.